Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Olá para você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Está começando Jesus e o Logos. Hoje, eu na apresentação, Júlio Sena, aqui com o doutor Aldeniz Leite. Seja bem-vindo, doutor Aldeniz. Obrigado. Bom dia, Júlio. Bom dia aos amigos e amigas que estão nos acompanhando nesse momento. E para que você já comece a entrar aqui no clima do programa de hoje, doutor Aldeniz, dia 10 de outubro é um dia muito especial, né? Por quê? Hoje é um dia bastante especial, né? Hoje considerado o Dia Internacional da Saúde Mental. Uma coisa que nós, de uma certa forma, temos negligenciado um pouco, né? No nosso cotidiano. Temos dado atenção a inúmeros fatores assim de sucesso, de busca. Entretanto, não fazemos aquela avaliação interna, profunda, que é o que justamente perdura conosco. Exato. O resto passa, embora seja importante, claro. Mas passa. Nós não passamos. E, às vezes, a gente cuida muito menos desse setor interno do que das atribuições do cotidiano. Então, hoje, é um alerta para darmos atenção a isso. Ou seja, já deu para perceber que o programa de hoje vai ser muito especial. Então a gente já convida a sua participação. Você pode mandar um WhatsApp para a gente falando sobre esse tema da saúde mental para o número 11 99643 3827. Vou repetir para que você anote. 11 99643 3827. Pode ligar também, mandar sua mensagem através do 0800 979 50 11. E claro, nós estamos ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior. Por lá você consegue acompanhar o programa ao vivo, mandar suas perguntas, a sua mensagem para o programa de hoje. E também uma coisa muito importante, doutora Aldeniz, quando a gente fala sobre saúde mental, é muito importante que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Lá no Facebook você pode clicar no botão compartilhar e levar esse programa para muito mais pessoas. Porque hoje nós vamos falar sobre os 10 mitos e verdades sobre psiquiatria e espiritismo. Gostei muito do tema de hoje, doutor. É interessante. Estou bem curioso para entender um pouco melhor sobre esses mitos e verdades. Vamos começar pelo primeiro, então. Vamos lá. Da nossa lista. É a seguinte frase que talvez você que está nos acompanhando já tenha ouvido ou até falado. Eu não vou ao psiquiatra porque não estou louco. Afinal, psiquiatra é só para os loucos? É uma pergunta excepcional, até porque a questão de 2 ou 3 dias atrás, eu atendi um adolescente e ele estava muito nervoso na minha sala. E no final ele confessou, depois de relaxar um pouco, né? Olha, eu jurava que psiquiatra era para quem estivesse louco. Como eu não estava, não me sinto assim, Sim. Não sei por que eu estava aqui. Ah, mas agora já entendi. E mais, disse ele, foi o que me fez rir muito. Para mim, todo psiquiatra era meio louco. Não era só o paciente, o psiquiatra Exatamente. também. Então, assim, essa espontaneidade me fez rir muito, Sim. Até porque é um conceito que a gente ainda tem. Eu não estou louco, por que eu vou ao psiquiatra? E eu sempre digo o seguinte, eu quero que você memorize essa frase, que é importante. A verdadeira loucura é só uma, é quando a gente não investe na nossa saúde mental. E isso é que é loucura. Sim. Loucura é nos perdermos no meio da tristeza, da aflição, da angústia e não fazer nada para isso, né? E um ponto importante, para concluir a resposta, que é uma coisa que nós não podemos esquecer também. A grande verdade é que aquele que vai no psiquiatra, aquele que vai no psicoterapeuta, buscar ajuda de alguma maneira com um profissional de saúde mental, esse é corajoso. E não porque está louco ou porque está
como, entre aspas, como se diz, fora da casinha. As pessoas, não Sim. estou fora da casinha, não estou louco, por que eu vou? Ao contrário, é motivo de você se orgulhar, porque você está investindo em você. O psiquiatra é o amigo das suas emoções. Portanto, ele está lá justamente para você se abrir, confidenciar coisas importantes. Eu digo isso muito, olha só que interessante, Júlio. Por que a pessoa vai no psiquiatra quando está nas últimas? Por quê? Ela chega até o limite dela, né? Por que ela vai, por exemplo, quando está com um quadro de depressão grave, com um quadro de transtorno de pânico, incapacitada de fazer as coisas? Isso começou de algum jeito. Por que não foi no início? Naquele momento, às vezes, quando estamos com um conflito, que podemos dialogar e nos esclarecer melhor e encontrar diretrizes para nós mais saudáveis. Esse é o momento de procurar. Então, nada desse conceito de que não estou louco, então não preciso. Na verdade, nós precisamos desde as fases iniciais das nossas angústias e inquietações. Esse é que é o momento de procurar. Perfeito. Esse então é o primeiro mito que a gente derruba aqui. Psiquiatra não é só para os loucos, né? Não é para loucos. Mas tem uma segunda frase, doutora Aldenice, que é muito comum também. As pessoas dizem o seguinte: o psiquiatra vai me passar remédios muito fortes e eu vou ficar dopado e não vou conseguir nem raciocinar direito. Isso acontece? Atualmente não. De fato, antigamente, isso ocorria um pouco mais em função da classe de medicamentos que foram elaborados. Né? No início, por exemplo, na década de 50, precisamente 1953, 54, surgiu um medicamento para esquizofrenia, conhecido como clorpromazina. É um medicamento altamente sedativo. Produziu efeitos benéficos, sem dúvida. Porém, era um medicamento altamente sedativo e com outros efeitos colaterais bastante indesejáveis. Rapidamente isso foi se modificando, de modo que, na atualidade, nós temos medicamentos altamente seguros que, ao contrário de a pessoa ficar dopada, ficar como que robotizada, como muitos pensam, isso não é verdade. E não há nenhuma necessidade de isso acontecer. Pelo contrário, o objetivo é produzir disposição, capacidade de iniciativa, de raciocínio, de concentração. É o inverso de ficar dopado, de modo algum. A medicação não deve fazer isso. Se isso acontecer, você deve conversar com o seu médico e dizer a ele a respeito desses efeitos colaterais, porque alguma coisa deve estar acontecendo que pode ser revertida, porque o objetivo não é esse. Então, em resumo, não deve acontecer isso. Ao contrário, efeitos colaterais iniciais, uma leve sonolência, muito brevemente, por uma questão de 4 a 7 dias inicialmente de adaptação, podem ocorrer, como outros efeitos também, uma cefaleia leve, claro, é uma coisa que não estava no seu organismo. Na hora que entra, inicialmente produz um leve impacto, mas não deve provocar no sentido de dopar, de inviabilizar o movimento. Claro que não. O objetivo, ao contrário, é deixar você mais livre, solto, com raciocínio melhor, com disposição, com uma alegria um pouco maior para que você possa operar no seu cotidiano. Esse é o objetivo. Então, não deve acontecer isso e não deve haver receio de tomar a medicação com essa preocupação, porque não tem essa finalidade. Perfeito. Segundo mito derrubado. Para Exatamente. você que está chegando agora no programa Jesus e o Logos, estamos falando sobre os 10 mitos e verdades sobre psiquiatria e espiritismo. E já tem um pessoal aqui nos acompanhando, doutora Aldenice, pelo Facebook. Ótimo. Você que está aí ligadinho no Facebook, ao vivo, na TV Mundo Maior, manda a cidade de onde você é, e se você está gostando do programa também, assim como a Cláudia Zanetti, o programa de vocês é ótimo, mandando aqui um abraço pra gente. Outro abraço. A Márcia Gomes, bom dia, assistindo o esposa. programa no avião. Olha só, tá voltando agora. De Vitória a pra São Paulo, que bacana. Grande abraço, Márcia. Também o Carlos Alberto mandando bom dia. A Shirley, que programa maravilhoso, doutora Aldenice e Júlio, muito obrigada.
Bacana, né? Muito bom. Camila Santos, que maravilha, estava falando sobre saúde mental agora mesmo. E a Fernanda Esquerdo falou: bom dia, sou psicóloga e estou achando muito bom esse tema. Que bacana, né? Muito bom. E agora chegou uma mensagem aqui do João Narciso, que eu acho importantíssima também. Bom dia, sou sócio contribuinte com muito prazer. Olha que ótimo. Então, muito obrigado, João, por você fazer parte dessa família, que é o Clube Amigos da Boa Nova, a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. E para você que está ligado aí no Facebook, a gente tem uma facilidade para que você apoie também a divulgação espírita. Você vai ver um link, ali está escrito: gostou desse programa? Apoie a TV Mundo Maior. É só clicar nele, você vai entrar na plataforma Rizu, faz um cadastro muito simples, muito rápido, e ali pode contribuir para que mais programas cheguem a muito mais pessoas. Vamos então, doutor Aldeniz, para o nosso terceiro mito. A frase é a seguinte: pessoas com problemas mentais têm, na verdade, fraqueza de espírito. Isso é preconceito ou é um fato? Então, grave preconceito. Grave. Eu considero isso muito grave. Por quê? Porque ele inviabiliza qualquer mobilidade na busca da própria saúde quando a pessoa crê nele. Porque se é fraqueza de espírito, melhor então ficar na cama e não fazer nada. Exatamente. Já que é um problema intimamente meu, porque eu sou fraco, porque eu sou incapaz, bom, se já surgiu esse rótulo, então não precisamos fazer mais nada, vamos deitar e esperar as coisas acontecerem. Então isso é muito grave. Quando, em verdade, todos nós temos, e eu digo isso aqui em muitos programas frequentemente, nós temos as rédeas da nossa vida e as rédeas do nosso destino. Nós é que decidimos como será a nossa existência. Isso é um fato bastante evidente. A doutrina espírita nos ensina isso. Nós somos os autores do nosso destino, graças ao livre-arbítrio que possuímos, né? Deus nos dá essa liberdade, porém, nos cobra responsabilidade. Então, é óbvio que nós temos o timão da nossa existência. Nunca poderá ser uma fraqueza de espírito. Transtornos mentais de ordem geral, particularmente, que é onde mais vai o sentido pejorativo, estigmatizante, sim, depressão e ansiedade, são doenças. Não aparecem porque a pessoa é fraca ou porque a pessoa quer. Aparece porque todos nós estamos vulneráveis, como aprendizes na vida, a ter uma certa cota de sofrimento, a não saber tudo, a não compreender tudo, a não ter capacidade de solucionar tudo sozinho. E isso, por vezes, atinge um ponto tal que se torna patológico. E é quando mais precisamos de ajuda. E um detalhe importante, para também quebrar esse conceito. Todo aquele que tem depressão, ansiedade, do ponto de vista espiritual, é alguém que está em transição para algo melhor. Porque primeiro surge o conflito, depois vem o crescimento e o aprendizado. Jesus nos disse isso: não vim trazer a paz, vim trazer a divisão, isto é, a ruptura do ego, que é aquele estado de conflito quando perdemos a orientação da nossa existência e ficamos deprimidos, ansiosos. É o momento de cisão ou divisão. Foi isso que ele quis dizer. Quer dizer, é uma fase de crescimento, de transição, até o planeta passa por isso agora. Exatamente. Não é? Então, é um momento de alcance de lucidez, não é fraqueza de espírito. Quem tem depressão deve buscar tratamento, como quem tem diabetes, pressão alta e outros problemas. E a gente já começa a receber aqui pelo Facebook mensagens falando sobre o tema, como a do Tiago Melo, que é do centro de Guarulhos. Ele diz o seguinte: bom dia, meninos. O medo do tabu, do preconceito e do estigma pode afugentar a busca por apoio. A proposta de uma data será sempre conscientizar sobre as questões que envolvem essa importante área da vida e mobilizar esforços para a promoção dos serviços de saúde. Um grande abraço, Tiago Melo.
E ele se refere à data de hoje, Sim, Dia tá Mundial da corretíssimo. Saúde Mental. Exato, ele está correto, é exatamente isso. É isso, né? Essa conscientização. Também participando aqui a Deise Florencio de Pensilvânia, a Márcia Medeiros de São Paulo, a Deise Mansano, nossa querida comunicadora também. E temos já começando a chegar aqui algumas perguntas, doutora Denise. Dá pra gente encaixar no meio Sim. desses 10 mitos, Você né? conduz. A primeira delas é aqui a da Tereza Renata Tongletti. Como lidar com níveis de psicopatia? É a pergunta dela. É preciso entender só que níveis de psicopatia, dependendo se é o que ela quer dizer, leve, moderado a grave, né? Por exemplo, um episódio depressivo, ele pode ser considerado leve, moderado ou grave, dependendo do número de sintomas que a pessoa tenha e também da gravidade no sentido do próprio comportamento, como, por exemplo, uma ideação suicida, um plano para se matar, um nível de desespero muito intenso. Então, são situações mais graves do processo depressivo. Agora, uma leve perda de interesse, prazer, uma certa desmotivação, ainda com algum funcionamento diário, é uma depressão mais leve. Então, em todos os casos, sempre se deve buscar o auxílio do profissional de saúde. Nem sempre precisamos de medicamento obrigatoriamente, mas precisamos de esclarecimento, aconselhamento e apoio. Porque, às vezes, só isso já produz um impacto significativo e podemos tomar um outro norte e mobilizar substâncias internas, como os neurotransmissores, que fazem uma condição de bem-estar maior dentro de nós. Outras vezes, sozinhos não conseguimos, porque o nível de impacto é alto. E aí a medicação, a psicoterapia se impõem. Então, dependendo do nível, leve, moderado ou grave, precisamos de determinados recursos, mas sempre buscar o especialista. Perfeito. Obrigado pela sua participação, Tereza. Voltando aos nossos 10 mitos e verdades sobre psiquiatria e espiritismo, vamos para o quarto item e ele remete novamente aos medicamentos. A frase é a seguinte: esses medicamentos vão fazer mal a você. Você acabará dependente. Várias pessoas, doutora Denise, elas não tomam regularmente o medicamento por esse medo. Isso procede? É verdade? É importante termos o seguinte critério: toda a prescrição feita pelo profissional, caso seja seguida, não há qualquer receio de produzir dependência medicamentosa. Alguns medicamentos, por excelência, não produzem dependência. Aqueles que a gente conhece como tarja vermelha. Sim. Não é? Por exemplo, os antidepressivos, os antipsicóticos. Esses medicamentos não produzem dependência, embora possam produzir abstinência momentânea. Por exemplo, a pessoa vem tomando a medicação durante 6 meses e diz: não quero mais tomar, para mim chega disso. Isso não é tão incomum assim. E para a medicação abruptamente. Claro, ela terá sintomas de abstinência, porque o nível sanguíneo da medicação cai abruptamente, gerando sintomas daquela falta, daquele nível de hábito em que ela se encontrava. Se a redução fosse mais gradual, orientada pelo psiquiatra, esses sintomas não ocorreriam. Então, a gente chama isso de sintomas de abstinência. Mas dependência, eles não produzem. Aqueles que são de tarja preta, esses, se mal utilizados, usados de uma forma fortuita, por conta própria, como bem se entende, claro que vai provocar uma dependência orgânica e psicológica. Isso pode acontecer. Então, se o médico prescreve e você segue como ele orientou, pelo tempo e dose adequados, não há por que se preocupar com o fenômeno de dependência. No momento em que precisarem ser reduzidos e retirados, isso será feito com tranquilidade. A gente já começa a receber também pelo Facebook alguns relatos sobre esses atendimentos, esses tratamentos psiquiátricos. A Neide Fer mandou o seguinte pra gente: estou em tratamento psiquiátrico, sofri acidente ano passado, fiquei com trauma sobre viagem, medo, etc.
Uma coisa que me deixou péssima foi ver minha mãe chorando. Ela é de Campinas, São Paulo, a Neide. Ela disse aqui que sempre que pode, ela vê e assiste o programa com a gente. Muito bacana. Bacana, Esse né? tipo de situação chama-se transtorno de estresse pós-traumático. Sim. Muito provavelmente foi o que ela passou. E muitas vezes requer, de fato, o tratamento psiquiátrico e psicoterápico, né, com bons resultados quando nós nos dedicamos, nos empenhamos. Provavelmente foi isso que aconteceu com ela. Um abraço. Exatamente. Um grande abraço. E tem também aqui a Olga Maria Cordeiro, muito bom esse programa. Ela que é de Luiz Antônio, São Paulo. E a Alvina Gomes da Silva. Palavras reconfortantes. Abraços a todos. Tem também a participação do Ari Bertó. Ele diz o seguinte: o senhor está certo, pois passei por depressão, fiz tratamento com um psiquiatra e ainda não era espírita. Depois de encontrar o espiritismo, a minha qualidade de vida mudou para melhor, ou seja, as duas juntas deram um salto quântico na minha vida. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também 5 mitos e verdades relacionados com o espiritismo. Inclusive em relação ao que ele comentou. Ao que ele comentou. Então conversar. vamos ao 5º item e daqui a pouquinho a gente já entra com mediunidade, espiritismo, doenças mentais. O 5º item é o seguinte: vou ter que tomar esses medicamentos por toda a vida. Existe uma data para o tratamento psiquiátrico terminar, doutor, ou ele é para sempre? Essa pergunta é importante porque às vezes as pessoas se assustam quando nós orientamos o esquema terapêutico que elas terão de adotar. Então, medicamentos por toda a vida é algo que nós não devemos considerar, entendendo que é possível que aconteça, é possível. É possível, assim como o tratamento do diabetes é por toda a vida. O tratamento da hipertensão arterial é por toda a vida. O tratamento, por exemplo, da artrite reumatoide, frequentemente é por toda a vida. Enfim, há várias patologias em relação às quais não temos qualquer estigma propriamente e tratamos por toda a vida sem reclamar. Por que vamos reclamar de outras que são perfeitamente factíveis, como doenças do cotidiano bem catalogadas? Então, vamos considerar o seguinte: tratamento medicamentoso de transtornos mentais geralmente tem um período relativo, habitualmente mais longo do que gostaríamos. Por exemplo, foi notado que quando fazemos um tratamento para depressão de curto período, a recorrência é maior. Quando fazemos um tratamento para depressão de mais longo período, do tipo 9 meses, 12 meses, 18 meses, habitualmente a recorrência se torna menor e o tratamento fica mais efetivo. Ah, mas eu vou ter que tomar medicamento por todo esse período? Sim. Isso não quer dizer que você está grave, que você está impossibilitada, que você está paralisado, absolutamente. É um tempo observado por estatísticas, por evidências, que é mais efetivo do que fazer um tratamento mais curto. Então, há momentos em que precisamos tomar a medicação longamente, por N fatores, nossa vulnerabilidade pessoal, os estressores em que nós estamos envolvidos no cotidiano, então não podemos abandonar assim. Pense no seguinte: várias doenças clínicas são tratadas por longos períodos, porque as mentais não poderiam ser perfeitamente aceitáveis nesse sentido. Então, não se preocupe com o tempo. Preocupe-se em se sentir bem e funcionar bem no cotidiano. A medicação, ela é necessária para o organismo. Devemos aceitá-las. Perfeito. Então já chegamos aqui ao nosso 5º mito e verdade sobre psiquiatria e espiritismo. Tem mais 5 e os próximos são diretamente relacionados com o espiritismo, com a mediunidade. Antes de começar esses 5 mitos, eu quero fazer um convite para você que está nos acompanhando pelo Facebook. Já tem bastante gente aqui com a gente. Clique no botão compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a informações tão importantes sobre a saúde mental hoje, no Dia Mundial da Saúde Mental. Tem um botãozinho aí escrito compartilhar, ou se você quiser mandar para uma pessoa específica, você pode aí nos comentários digitar @ e o nome da pessoa, ela vai aparecer, você clica na figurinha ali dela, no perfil dela e
dá o Enter para que ela receba essa notificação e acompanhe o programa Jesus e o Logos de hoje. Vamos então começar os nossos últimos 5 mitos e verdades sobre psiquiatria e espiritismo. Doutor Aldeniz, muitas pessoas compreendem mal a função do centro espírita e não entendem muito bem como que funciona a mediunidade. Por isso que é importante que a gente levante esses temas. Com certeza. Então, o nosso 6º item de hoje é o seguinte: pessoas com doença mental provavelmente têm mediunidade e precisam desenvolvê-la. E a pergunta, o portador de uma doença mental é médium? O portador de uma doença mental é alguém que tem efetivamente um transtorno mental. Ponto. Isto é, depressão, ansiedade, medos, fobias, pânico e assim por diante. São patologias bem classificadas e que têm um nível de compreensão totalmente elucidado pela psiquiatria e hoje são doenças bem conduzidas e tratadas. A dificuldade está no seguinte: muitos sintomas relacionados a essas doenças, é verdade, também se comungam com a mediunidade. A mediunidade ela pode irromper como tristeza, falta de interesse, inquietação, ansiedade, sintomas de pânico. Isso realmente é verdade. Às vezes fica difícil elucidar o que representa a manifestação mediúnica e uma patologia de natureza mental. Até porque, de fato, hoje nós sabemos, há uma grande interação entre saúde mental e espiritualidade, porque comungam, dividem, repartem sintomas em comum. Então é muito difícil saber. Poderia ser mediunidade? Em alguns casos, sim. Exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia, que é uma doença que compromete a personalidade como um todo, levando a pessoa a ter uma ruptura com a realidade formal, trata-se frequentemente, vamos dizer em 100%, nada propriamente é 100%, mas numa grande gama de possibilidades, a pessoa tem uma mediunidade atormentada. Em função do complexo de culpa, em função daquele desnorteamento interno, irrompe um estado de perturbação ligado a um componente mediúnico, onde o passado volta um pouco à tona de maneira confusa. E também a visão do mundo espiritual, a conexão com o mundo espiritual é ampla. Então, nesse caso, de fato, há uma mediunidade perturbada, que necessita de atendimento e tratamento. Agora, muitos casos de depressão, pânico e outros são patologias inerentes ao próprio espírito, à própria pessoa, que deve ser tratada do modo que já abordamos na primeira parte. Tratamento medicamentoso, psicoterapia e agora, nessa fase, nessa segunda parte, estamos incluindo aqui a questão do tratamento espiritual, através da fluidoterapia, o passe, a água fluidificada, o estudo do evangelho. São situações que o nosso colega até citou recente, Exato. que perfeitamente contribuem muito para a melhora de uma forma geral. Mas nem tudo é mediunidade. Agora, tem um outro tema também que geralmente as pessoas têm dúvida, que é a obsessão. E dizem que sempre tem uma obsessão espiritual ligada aos transtornos mentais. A gente pode dizer que sempre há uma obsessão? Se há obsessão, eu coloco sempre assim: existe uma auto-obsessão antes de tudo. Perfeito. Porque nós temos o hábito de colocar sempre, e isso nós nos referimos aqui também até ao trabalhador espírita como alerta. Tudo se transforma em obsessão. A pessoa dá um espirro, é obsessão. Tudo é obsessão. Não podemos pensar dessa forma, de maneira alguma. Embora haja casos, não há dúvida disso, se nós não acreditássemos na questão da obsessão, nós não estaríamos aqui também estudando isso, né, Júlio? Claro, mas não vamos generalizar. A pessoa ter uma depressão é influência de espírito. Teve um ataque de pânico, é influência de espírito. Não.
calma. Não é bem assim. Mas existem situações que, de fato, isso pode ocorrer. Mas o importante é nós sabermos o seguinte: nós somos, já disse isso aqui, vou repetir, os autores da nossa existência. E a obsessão, ela somente é resultado da nossa sintonia e da nossa permissão que espíritos também tristes, infelizes, perturbados e aflitos se associem a nós. É por isso que existe a obsessão. Alguém no mundo espiritual que sofre e sintoniza com aquele que sofre como ele. É claro, ele se agrupa. Nós estamos juntos daqueles com os quais nós nos afinamos. Né? Exatamente. Então, pode haver uma superposição. Mas, antes de tudo, o problema é inerente sempre à pessoa. O tratamento espiritual se impõe, até porque vai auxiliar nessa questão. Mas sempre assuma a responsabilidade. E caso haja obsessão, ore por aqueles que estão influenciando você de alguma forma, porque eles estão enfermos, necessitados, assim como qualquer um de nós, quando está nessa condição e precisa de tratamento. A gente recebeu aqui 2 mensagens pelo WhatsApp, que são até muito parecidas. A primeira é da Alessandra, de São Manuel, e ela diz o seguinte: meu filho tem depressão. Ele mesmo pediu para ir ao psiquiatra, com 14 anos. A ida ao psiquiatra mudou a vida dele. E ela complementa dizendo que tem um filho adotivo e seus pais eram alcoólatras. O álcool deixou muitas sequelas nele, inclusive na aprendizagem. Então, mais uma vez, ressaltando a importância da busca pelo tratamento, Sem né, doutora dúvida. Denise? É isso mesmo. E também o Gilberto, de Florianópolis, ele faz uma pergunta. Tem um filho deprimido e acho que a medicação dele é forte. Queria que ele também fizesse tratamento espiritual, mas ele reluta. O que vocês recomendam? Ele está há 15 anos tomando medicação. Veja, primeira coisa, não existe medicamento forte. Existe o medicamento que é eficaz e aquele cujo efeito não surtiu como desejado. Quando nós lemos a bula, quando ouvimos a respeito daquela medicação, percebemos o nome e alguém diz assim: nossa, meu filho ou meu marido, minha esposa, tomou essa medicação, precisa ver. É apenas um impulso, um arroubo de impressão de que a medicação é forte. Ou ela é eficaz, ou ela não surtiu o efeito desejado. Um outro aspecto importante: tomando essa medicação há 15 anos, bem se vê que existe uma patologia, provavelmente, não conheço o caso, claro, eu estou aqui trazendo um esclarecimento apenas, né, uma suposição. Possivelmente não deve ser apenas depressão. Provavelmente ele tem uma superposição de patologias onde uma, na sua raiz, é a mais complexa. E a depressão veio junto se instalando. Então, um tratamento que leva 15 anos de forma contínua, provavelmente há um outro diagnóstico que certamente o psiquiatra deve ter feito, por isso a interpretação do medicamento forte. Então, mantenha o tratamento. Converse com o seu médico e tire suas dúvidas. Faça o tratamento espiritual. Às vezes, é necessário um tratamento muito longo mesmo, para produzir alguma qualidade de vida mais satisfatória. Então, persista e busque todos esses recursos. Psiquiatra, a psicoterapia, o tratamento espiritual, ir a um centro espírita idôneo, ouvir a palestra, estudar o espiritismo. Aos poucos, tudo isso vai contribuindo. É dessa forma que a gente chega onde quer. E é bacana porque essa pergunta que o Gilberto mandou para a gente tem a ver com o 8º item. Já foi praticamente respondido. Que a frase é a seguinte: pare com esses medicamentos definitivamente. O seu problema é espiritual e você não melhorará com eles. E aí a gente se questiona, será que o tratamento espiritual é suficiente? Pode parar os remédios? Como você bem colocou, o ideal é fazer um link de tudo isso, né, doutor? Exatamente. Eu já vi isso em centro espírita, onde o orientador, aquele que recebe a pessoa na entrevista, orienta assim: olha, é claramente espiritual o seu problema. Esses remédios estão talvez acabando com você, deixando você dependente, deixando você mal. Faça o tratamento espiritual, você vai ver como você vai melhorar. Esse tipo de promessa é totalmente impróprio.
Não devemos fazer isso. Nós devemos dizer: mantenha o seu médico, faça o seu tratamento psicoterápico. Agora, naturalmente, venha até a casa espírita e compartilhe dos ensinamentos oferecidos pela doutrina. Estude o Espiritismo. Isso vai aclarar as suas ideias para também produzir mais ânimo. Porque, veja, quando nós conhecemos a nossa destinação, as razões pelas quais estamos no mundo, e criamos esse conhecimento com uma maneira de otimismo, coragem e disposição, é claro que os sintomas depressivos vão mudar, vão arrefecer, vão diminuir, vão perder o impacto, porque eu passo a ter clareza do que eu represento. E a doutrina espírita, sendo uma doutrina consoladora, esclarecedora e libertadora para que nós possamos agir na vida de maneira sensata, orientada, coerente, responsável, ajuda para que nós nos libertemos desses infortúnios internos. Mas nunca abandonar medicação, jamais se liberar do psicoterapeuta. Tudo é um tratamento em conjunto que, no fim, leva ao êxito que nós queremos. Agora, quando a gente fala de transtornos mentais, principalmente da depressão, tem uma frase que ela é muito comum. E ela é o nosso 9º item, né, dentre os 10 mitos, que é a seguinte: depressão é falta de Deus. É muito comum a gente ouvir isso. Muito comum. Essa frase procede, doutora Denise? Então, eu trouxe essa frase até porque recentemente me escreveram em um dos comentários, em dos textos que eu publiquei na minha página do Facebook, etc. E uma pessoa colocou assim: quem tem Deus não tem depressão. Olha só. É claro que eu respeito a opinião, mas isso não quer dizer que eu tenha que concordar. Respeitar é lógico, sempre respeito. Mas meu papel deve ser trazer esclarecimentos que reforcem ou que retirem, quanto possível, algumas informações de que, naturalmente, a ciência, a psiquiatria e o próprio espiritismo discorda. E aí nós temos que trazer à luz esse novo conhecimento, né? E eu vou dizer com muita sinceridade: quem tem Deus, quase sempre, em algum momento da vida, passa por depressão. E eu vou dizer por quê que eu estou justificando isso. Quando Deus é percebido dentro de nós, por nós mesmos, imediatamente fazemos uma revisão do nosso passado e percebemos que, ao conhecê-lo internamente, isto é, reconhecendo o valor da vida, reconhecendo aquilo para o qual nos encontramos no mundo, enfim, percebemos quanto tempo temos perdido. Esse é o primeiro impacto da descoberta de Deus. Por isso, insisto, Jesus disse: não vim trazer a paz. Primeiro vim trazer a divisão. É o momento em que, quando nos deparamos com a mensagem do Cristo que revela o Criador, ficamos divididos, conflituosos, depressivos, em pânico. Frequentemente, a transição é a patologia. Não é incomum isso. Ou, pelo menos, a crise. Só depois é que vamos recuperando a sensatez, adotando novos comportamentos, buscando auxílio, vamos à casa espírita, estudamos, aprendemos e entramos num novo rumo. Então, quem tem Deus, não é incomum que tenha depressão, exatamente por essa remodelação interna, que primeiro exige o conflito interior e depois a paz mediante o novo comportamento. Então, elimine essa ideia da cabeça, não tem o menor sentido. Deus espera por nós e compreende as nossas limitações, que são naturais, não podem deixar de existir. Ele não quis pessoas prontas, ele criou o espírito simples e ignorante. Se ele quisesse pronto, aí a gente não teria nada. Mas como ele não quer pronto, claro que a gente pode ter.
Então, mais um mito derrubado, Não é? 9º mito sobre psiquiatria e espiritismo. Tem mais um ainda que a gente vai trazer daqui a pouquinho, no final do programa. Eu quero, antes, trazer a mensagem da Solange de São Paulo, que diz aqui o seguinte: excelente explicação do Dr. Aldeniz sobre esquizofrenia. Consegui perceber essa perturbação mediúnica no filme Uma Mente Brilhante. Isso, exatamente. Bacana, né? E tem uma outra participação, essa é da Simone de Brasília, tem a ver com a esquizofrenia também, doutor. Olá, bom dia. Tenho uma irmã de 41 anos que desenvolveu esquizofrenia há 14 anos. Só eu cuido dela e a minha convivência é muito difícil. Ela mora comigo, não trabalha e eu ainda não aceitei completamente essa situação. A convivência é difícil da minha parte e ultimamente não me sinto com muito ânimo. Inclusive não tenho vontade de viver. Não tenho pensamentos suicidas porque creio na vida após a morte. Então sei que isso não ajudaria. O que devo fazer? É uma pergunta excelente isso, né? Porque entra numa questão que vale a pena ser abordada. Nem está aqui nos nossos mitos, ela trouxe uma coisa fundamental, que é assim: quem cuida de quem cuida? Não é interessante isso? É muito interessante isso, né? Quem cuida daquele que cuida? Olha que coisa fantástica isso. Foi isso que ela trouxe. Perfeita a colocação dela. Porque nós temos o doente, aquela pessoa limitada, a pessoa não trabalha, está na cama ou está completamente com uma síndrome delirante, alucinatória, como é o caso da esquizofrenia. E aquele que cuida, que ampara, que está no dia a dia, que trabalha, que volta para casa e ainda insiste em cuidar, está ali do lado, quem cuida dessas pessoas? Você tem toda a razão. Você não deve esquecer de você. Digo uma coisa importante: o cuidado que você dá para a sua irmã já demonstra o mérito que você tem perante a vida e perante Deus. Orgulhe-se disso, porque nem sempre isso é comum. Muitas pessoas, isso é compreensível, se cansam rapidamente, porque de fato exaure a condição espiritual. Mas você que está persistindo tem o seu galardão. Porém, não deve deixar de compartilhar suas angústias com quem pode ouvi-la, com quem pode aconselhá-la e, eventualmente, se for o caso, tratar alguma situação em que você se encontre já. Então, busque ajuda, frequente a casa espírita, estude o Espiritismo, estude o Evangelho de Jesus, busque uma entrevista na casa e busque amparo, orientação. Se necessário, procure um psicoterapeuta para que você tenha norte na vida em relação ao que você representa, qual é o seu papel e como você deve se cuidar melhor. Não se abandone anulando-se totalmente em favor de outra pessoa. Faça as duas coisas. Cuide dela na medida de suas forças e cuide bem de você, para que você tenha uma vida também pessoal plena de sentido e não simplesmente anulada. Não faça isso. Chegamos então ao nosso 10º mito sobre psiquiatria e espiritismo, nesse minutinho final do programa, que é o seguinte: o espírita, conhecedor do Evangelho de Jesus, conhecedor da misericórdia de Deus, deveria estar imunizado à depressão. Isso procede, doutor Aldeniz? Eu já escutei isso, viu, muitas vezes, né? Você que tem o conhecimento, como fica assim desanimado? Ele fica desanimado porque é um ser humano. Espíritas têm o conhecimento, mas não têm ainda a plena incorporação do conhecimento. É diferente. Nós estamos aqui na condição de aprendizes constantes, estudando e tentando, através da experiência, nos aprimorar. Não sabemos tudo. É claro que podemos ter depressão, pânico, fobia, medo, podemos ter uma série de variáveis emocionais. Então, elimine essa ideia e aceite-se como gente em primeiro lugar. E o Espiritismo como aquela doutrina que vai gradativamente educá-lo internamente para que você se saia cada vez melhor, mas não já. Aceite momentaneamente os seus conflitos, porque eles são perfeitamente naturais. Doutor Aldeniz, quero agradecer por ter compartilhado tantas reflexões importantes sobre a saúde mental hoje.
Foi muito bom, gostei bastante, Júlio, obrigado. Também aprendemos muito e muito obrigado a você que participou com a gente do Jesus e o Logos de hoje, agradecendo toda a equipe técnica que esteve com a gente, que proporcionou que este programa fosse ao ar. Um grande abraço e até semana que vem. Fiquem com Deus. Você acompanhou Jesus e o Logos.